Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan. Esse é o vídeo do pré-jogo da rodada de hoje, né? É a sexta, talvez? É Vasco e Santos em São Januário. O Santos que ele teve uma mudança aí do time que vem jogando, né? Uma mudança importante, né? Que é a ausência do Lucas Pires na lateral esquerda. O Lucas Pires não vai jogar, né? Sentiu um desgaste muscular. E aí, provavelmente a gente vai ter a principal alteração, né, nesse time, que vai ser a entrada do Inocêncio na lateral esquerda, que o Inocêncio já estava jogando, porém, na lateral direita. O Inocêncio entra na esquerda. Na direita, provavelmente, vamos de Natan. Mas antes de eu dar a escalação completa, a gente vai falar um pouquinho do Vasco, né? O Vasco, ele ganhou um jogo só no campeonato, né? Que foi a estreia contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, esse que a gente empatou na Vila uma rodada depois. E desde então o Vasco não venceu mais. E eu acompanhei alguns jogos do Vasco. Além de não vencer, o Vasco ele tem por hábito recuar muito, né? Deixar muito o adversário jogar. Principalmente no jogo contra o Fluminense, isso foi muito claro, né? Até mesmo contra o Atlético. O Vasco abdicou de jogar, deixou o adversário jogar, dominar a bola, apostou em se fechar, né? Essa tem sido a principal tática do Maurício Barbieri, que é o técnico do Vasco, né? Tem apostado em se fechar, em se compactar e não deixar o adversário entrar. O Fluminense, apesar disso, e até mesmo o Atlético, conseguiu entrar algumas vezes e fazer algumas finalizações. Claro, a gente não tem a qualidade do Fluminense, nosso time é mais limitado tecnicamente e taticamente do que o Fluminense, mas se eles apostarem nessa tática de se defender, eu acho que não seria nenhum absurdo a gente pensar numa vitória do Santos, principalmente se a gente pensar nas atuações fora de casa do Santos, contra o Nils, contra o Grêmio, né? A gente, claro, não teve uma boa atuação, uma boa criação contra o Cruzeiro, mas a gente ficou com a bola. Então, assim, é uma tática que o Vasco se arrisca bastante, né? A gente não tem certeza se eles vão se arriscar assim por estarem jogando em São Januário, né? A torcida vai apoiar, vai incentivar muito para que o time jogue para frente e talvez ceda contra-ataques, que tem sido uma arma aí do Santos também nesse início de campeonato, né? Porque antes nem isso que o Santos conseguia fazer, né? Então, desde o começo do Campeonato Brasileiro, a gente começou a produzir um pouquinho mais de contra-ataque, né? O Santos está dando passos graduais de evolução, lentos até demais, mas está caminhando para uma evolução, né? E aí a gente vai torcer também para esse retrospecto do Vasco, né, de não conseguir vencer desde a primeira rodada, como um fator para a gente levar, né, como otimismo, né, como ponto positivo para a gente arrancar 3 pontos lá em São Januário. O Vasco, que tem 6 pontos, né, ele é o segundo fora da zona de rebaixamento, né? Tem Vasco, Corinthians, e aí começa a zona de rebaixamento. O Vasco tem 1 ponto a menos que o Santos, né? É uma vitória e 3 empates, né? E o restante de derrotas. Mas o Santos tem condições de vencer o Vasco, embora seja um jogo bem difícil, né? Vai ser um jogo muito complicado. De novo, fator casa, o time do Vasco não é um time bobo, apesar do Maurício Barbieri colocar o time recuado, né? É um time que tem peças para fazer contra-ataque, inclusive, então não será um jogo fácil. E aí a gente voltando agora para a escalação do Santos, o Santos vai com o João Paulo, né? O Natan, que vai entrar no lugar do Inocêncio, que na verdade não é no lugar do Inocêncio, é no lugar do Lucas Pires, porque o Lucas Pires vai sair. E aí você tem Messias e Joaquim na zaga. Aí agora sim o Inocêncio. A gente vai ter muito provavelmente entrada de Dude e Fernandes, né? Na frente o Lucas Lima. E aí no ataque também houveram mudanças, né? O Mendonça está lesionado, como todos sabem. O Soteldo também segue lesionado. Então na frente teremos Lucas Braga, Ângelo e David Washington, né? Que está no lugar do Marcos Leonardo, que foi para a seleção sub-20 no Mundial sub-20. Então se você pensar, a gente tem um trio de ataque reserva, né? Trio de ataque reserva, porém trio de ataque reserva esse que foi muito bem contra o Bahia, né? O Ângelo foi bem, fez gol e construiu. O David Washington fez gol e participou de outros. O Lucas Lima participou dos 3 gols. O único que não foi bem assim, né, no jogo contra o Bahia foi o Lucas Braga, mas que ele ajuda a recompor, né, ele ajuda mais taticamente do que ofensivamente. Então talvez seja bem importante a presença dele no jogo de hoje.
E é torcer para não machucar mais ninguém, né? Que também a gente tá machucando o jogador toda a rodada. A gente espera que pelo menos a gente não machuque ninguém hoje, que todo mundo saia saudável, principalmente se a gente pensar que quarta-feira a gente tem o jogo contra o Bahia, a primeira mão das oitavas de final da Copa do Brasil, né? A gente teve uma prévia desse jogo na quarta passada, quarta-feira a gente tem um replay desse jogo, a gente espera aqui com o mesmo resultado, mas se Deus quiser, sem perder ninguém, né? E se possível, recuperando alguns jogadores de lesão, né? E aí a gente pode falar também até um pouco do banco do Santos, né? Que para esse jogo vai estar limitadíssimo, né? Como eu falei, o ataque já é o ataque reserva, né? As opções mais seguras aí de jogadores na reserva que a gente tem, sei lá, o Daniel Ruiz, né? E o Alisson talvez são as peças mais seguras, né? O restante a gente vai ter peças que talvez não passem tanta segurança para o Santos. Então se a gente precisar de um banco de reserva, a gente vai se complicar um pouco na partida, né? A gente vai ter Vladimir, vai ter Luiz Felipe, Maicon. Maicon nem sei se na verdade está recuperado já do entorse no tornozelo que ele teve. A gente vai ter Ed Carlos, que não tem produzido tanto, o Ivonei, que até então estava esquecido. Então assim, vai ser um banco de reservas aí bem limitado aí as peças, as opções do Odair Helman, que tem tudo para fazer aquela tática de sempre, né? Abafa de 15 minutos no primeiro tempo e conduzir da forma que der o restante do primeiro tempo, tentando controlar o jogo, mas com os 15 primeiros minutos já iniciando, já indo para cima, tentando arrancar o primeiro gol, assim como foi em todos os jogos que a gente viu até agora, desde o início do Brasileiro. Você aposta em que resultado? Deixa aí embaixo, se inscreve. Tamo junto, Santista. É nóis.